Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amado irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade desta bela missão. O evangelho que vamos proclamar encontra-se em São João, na quinta semana da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas quereis apedrejar-me? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das boas obras, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses? Ora, ninguém pode arrombar em uma escritura, derrubando-a. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras de meu Pai, não acreditareis em mim, mas se eu as faço, mesmo que não acrediteis em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos, Jesus está aqui numa situação muito delicada, porque as palavras que ele dizia agora está machucando os judeus, de forma que os judeus não querem aceitar a essência do nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus. E fala com propriedade de quem é Deus. Um Deus que se fez homem. Aqui que mora a grande dificuldade. Talvez os judeus, conhecendo a fraqueza humana, não concebem um Deus que se faz homem. A dificuldade é que, porém, nós sabemos que o que está por trás desse não aceitar nosso Senhor Jesus Cristo está os interesses próprios de cada um judeu aqui, né? E aqui, no finalzinho do texto, é interessante que alguns, depois que Jesus passou para o outro lado do Jordão, é muito significativo isto, ele passa para o outro lado do Jordão, e quando ele passa para o outro lado do Jordão, ele faz com que as pessoas rememorem João Batista.
que foi o último dos profetas, que anunciou o Cordeiro de Deus. E aí eles dizem como se estivesse fazendo um carinho na angústia de Jesus. Ser perseguido não é fácil, ser ridicularizado, caluniado não é fácil. E aí Jesus, e esses que estavam seguindo Jesus dizem: olha, tudo que João falava a respeito deste homem é verdade. É verdade. E aqui nós percebemos claramente o carinho das pessoas, e Jesus estava precisando desse carinho diante dessa perseguição que ele estava passando. E quando ele vai para o outro lado do Jordão, ele vai se reabastecer, ele vai começar a se perceber que ele tem uma escolha, e ele vai fazer a escolha que nós já sabemos qual foi a escolha que o nosso Senhor fez. E aqui nós queremos sim observar esse texto e nos encantarmos por ele, apesar da primeira parte toda, esse diálogo angustiante de Jesus querer provar para aqueles que eles precisam aceitá-lo como o único Senhor, um Deus que se fez homem. É muito bonito para nós percebermos isso. E aqui interessante, voltando um pouquinho lá nas primeiras partes: ora, eu fiz isso, fiz aquilo de bom para vocês, qual dessas obras boas quereis apedrejar-me? Interessante que sai da boca dos judeus que sobre nenhuma obra boa eles queriam apedrejar Jesus, nenhuma, porque eram incontestáveis as graças que Jesus derramou naqueles lugares, naquelas pessoas. Era incontestável. Então eles não poderiam tentar apedrejar Jesus, mesmo porque se tentasse apedrejar Jesus contra um milagre que ele fez, certamente eles perderiam a força da mentira. Perderiam a força da mentira por quê? Porque contra fato não há argumentos. Aquele povo que rodeava os judeus, lá, aquele povo viram, experimentaram milagres, prodígios feitos por Jesus, então não tinha como. Então eles disseram: não é porque você fez coisas boas, não é por isso, mas é porque você fala blasfêmia. Interessante que esses dias todos, que antecede a grande semana, o grande tríduo pascal, da morte e ressurreição do nosso Deus, Jesus está claramente, abertamente dizendo quem ele é. Deus. Um Deus que se fez homem, claramente, sem nenhuma, digamos assim, parábola, nenhuma parábola. Jesus fala às claras que ele é Deus e ponto final. E aí vai nos falar mais uma vez lá no final do texto que algumas pessoas reconhecem que de fato não tem nada que pudessem incriminar Jesus ou que pudessem ter Jesus como um lado de desconfiança. Ele é Deus. De fato, João Batista, tudo que João Batista disse dele é verdade. Então que hoje nós possamos, nessa verdade do nosso Senhor, configurar nossa vida, nossa história, nossa vida de fé, nossa espiritualidade, nossa celebração eucarística, nosso momento de estar na Santa Missa, contemplando, adorando, servindo, ouvindo a palavra. Que seja assim para mim e para você, que esses momentos de graça que o Senhor nos concede, que a Santa Missa é um milagre que se renova todos os dias, possamos nós saborearmos dessa graça e dizermos verdadeiramente: Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Santa Faustina, nossa patrona, nos enriqueça com a graça da experiência do diário. Que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ajude a ter a casa para cuidar de sacerdotes que tem o nosso carisma, o Instituto Rainha do Clero, que tem esse carisma, esse lema: cuidar e zelar do Padre sem julgamento, ou zelar e cuidar do Padre sem julgamento. Que Nossa Senhora nos ajude a ter a casa para cuidar dos sacerdotes. Que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê a graça da fidelidade ao Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.